Saudações para você, uma ótima noite, tarde ou então dia, você que vai acompanhar a gente. Que prazer estar de volta aqui para mais um episódio de Escuta Essa Aí. Hoje tenho uma grata satisfação, nesse dia tão importante, onde celebramos o Natal. Tenho a satisfação de receber aqui o pastor Marcelo Corrêa, ele que é da Primeira Igreja Batista Regular de Várzea Alegre. Vamos trazer reflexões também, fé e comunidade em um episódio que promete muita profundidade sobre o Natal. É uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no nosso Escuta Essa Aí, tendo visto que ainda neste ano nós conversamos em um episódio sobre o Dildo Evangélico, né, pastor? Isso. Então, prazer recebê-lo aqui. Isso, muito obrigado, Ivan, muito obrigado aos nossos amigos que estarão nos assistindo. Sim. Em breve. É uma satisfação estar aqui mais uma vez nos estúdios da RMT, junto com o Ivan. Muito obrigado pelo convite novamente. Aos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista Regular de Várzea Alegre, a nossos amigos que estão nos assistindo. Já desejamos a você um Feliz Natal. E já desejamos também para você, os dias estão passando tão rápido. Demais. E a gente já pode desejar um Feliz Ano Novo, né? Sim. Então, Feliz Natal para todos que nos assistem e um Feliz Ano Novo também para você e sua família. Com certeza, semana que vem, daqui a 8 dias, já é o primeiro dia de 2026 já, né? Para ver como as coisas estão passando rápido. É isso. Então, gente, o nosso episódio promete. E se você gostou ou tá gostando, aquele joinha que é muito importante, tá? Você que está acompanhando a gente também, se inscreva no canal, ative o sininho para quando estivermos no ar, chegar a notificação aí. Esse é o último episódio também ao vivo, gravado também, desse mês de dezembro do ano, porque a gente vai entrar em recesso, então retornaremos com episódios somente no dia 8 de janeiro. Então esse é o último de 2026 e esperamos que você goste, tá? Então já quero começar, pastor, perguntando o que simboliza o Natal? Nós precisamos definir símbolo, porque a gente pode dizer pode falar de símbolo, aquilo que simboliza o Natal, e nós podemos falar de símbolos, ornamentos e coisas que possam trazer à nossa mente a época. Então, por exemplo, coisas que podem nos trazer à memória a época. Árvore de Natal. Sim. Né? Árvore de Natal, quando você vê uma árvore de Natal, você logo lembra de quê? Natal. Isso. Né? Então, eu dividi aqui nossa conversa nesses dois pontos. Muito bem. Primeiro, símbolo, aquilo que simboliza. E símbolo, aquilo que remete ao dia, ao Natal, né? E aquilo que simboliza o Natal. Nós estamos vivendo um tempo, e nós vamos já falar sobre isso. Eu espero que já a gente comece a falar sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo de esquecimento. Eu vinha conversando com a minha esposa agora, e eu dizendo para ela, como eu estou esquecendo das coisas rápido. E nós nos esquecemos qual o verdadeiro símbolo, significado, aquilo que simboliza essa época para nós. Não só evangélicos, aqui eu estou falando para o público evangélico, mas também estou falando para um público misto, né? De modo diversas geral. Outras religiões e denominações. Então nós nos esquecemos. Por questões culturais, nós nos esquecemos dos símbolos e do símbolo natalino. Por questões religiosas, um muçulmano não comemora o Natal. Nós estávamos agora vendo o prefeito da França, um muçulmano, enquanto estava abrindo as comemorações natalinas lá em Paris, enquanto todos estavam cantando, aplaudindo, ele estava meio que ali, quieto, até um tanto reflexivo, no sentido de não querer transparecer que estava participando daquele evento, mas também... Da Inglaterra. Não é da França? É o de Nova York, Sim, isso. Isso. Certo. Mas se eu não estou enganado, Miguel está soprando aqui na cabeça da gente, se eu não estou enganado, é o prefeito da França também. Há uma questão... Não é o nosso assunto agora. Lá eu entrar mas o Islã, ele está
se infiltrando aos poucos, né, na política mundial, né? Sim. Então nós já temos o prefeito de Nova York, Miguel, tu lembra? Eu não lembro. Por quê? Não, por que eu estou dizendo isso? Porque onde eu quero chegar? Sim. Por diversas razões, nós estamos nos esquecendo o real significado dessa época. Então, por símbolo natalino, que simboliza o Natal? Eu acho que para todos nós, um dos símbolos do Natal é a confraternização. Para todos nós, né? Sim. Todos nós, quando pensamos em Natal, logo nós pensamos em confraternização. Onde será a confraternização? Quem serão os convidados da confraternização e toda essa coisa. Então, comida também bastante, né? Comida, rapaz, demais. Roupa nova. Peru, roupa nova também, A gente pensa que é uma confraternização farta que troca de presentes, muita comida, já se imagina a questão do peru também, panetones, né? E por aí vai. Eu me lembro que meu pai sempre comprava roupa nova no Natal. Sim, sim. Então, para mim, se você me perguntar o símbolo do Natal, eu vou dizer, rapaz, para mim é roupa nova. Tem uma roupa nova em casa, né? Mas, voltando aqui, confraternização é um símbolo natalino, no meu ponto de vista. Sim. Porque, nesse momento, nós nos reconectamos, por dizer assim, até com aquelas pessoas que, ao longo do ano, tentaram passar a perna na gente no trabalho, né? É inevitável, né? E se tem amigo secreto na empresa ou naquele grupo, você pode cair com aquela pessoa que não se bateu muito bem no trabalho ao longo do ano. Então, há esse simbolismo da confraternização, né? O mundo cristão, por dizer assim, ele se confraterniza. Um outro símbolo, e eu acho que esse símbolo é mais importante, é luz sobre as trevas. Sim. O Natal, ele simboliza a vitória da luz contra as trevas. Contra as trevas. Lá em Lucas, Mateus, por exemplo. Eu vou ler o texto bíblico que agora... Sim. Mateus e Lucas. Em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, eu não vou ler o texto todo, mas tem um momento em que os pastores estão no campo. O texto bíblico diz que é uma noite, os anjos aparecem aos anjos, os anjos aparecem aos pastores, e os anjos ali estão dizendo, olha, a vitória da luz contra as trevas, né? O rei chegou. Para o judeu daquela época, ele esperava um rei semelhante ao rei Davi. Ele não esperava um Messias que falaria de um reino que não é um reino desta terra, né? Isso. Nós hoje temos a revelação completa daquilo que Deus deseja que saibamos, que é a Bíblia. Então nós já sabemos o que realmente Jesus veio fazer. Mas o judeu daquela época, ele aguardava que o rei viesse para tirá-los das trevas do Império Romano. O Império Romano massacrava o judeu, com impostos, com tantas outras coisas que iam contrárias à religião judaica. E aí, o anúncio dos anjos simboliza a vitória da luz contra as trevas. Jesus vai dizer, ele mesmo vai dizer em João capítulo 8, que ele é a luz do mundo. Ele veio para ser a luz do mundo, né? Então tem esse simbolismo. Um outro simbolismo que eu anotei aqui é esperança. No Natal, as nossas esperanças se renovam. Sim, verdade. Por exemplo, esse ano não foi um ano muito fácil para mim. Agora eu consigo rir da história, mas eu perdi um carro. Eu perdi um carro. Isso foi doloroso. Porque é uma conquista grande, né? Grande. Um valor grande. Sim. Então, não foi um ano tão fácil. Aí teve a mudança de estado. Você estava no estado? Eu estava no Pará. Pará. Lá em Castanhal, ali vizinho de Belém. E vimos para cá, né? Era um desejo, era motivo das nossas orações. De vir para o Ceará. Voltar para o Ceará. E o Senhor nos trouxe de volta. Então, nesse misto de coisas boas e coisas ruins, muitas coisas aconteceram. E aí quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, também pode pensar nisso. Quantas coisas difíceis aconteceram ao longo do ano. Exatamente. Olha, eu perdi um bem material, mas e quem perdeu um familiar? Nós estamos vivendo dias de luto ainda, né? Pela perca daquelas duas jovens que foram atropeladas recentemente.
E as famílias ainda estão sentindo dor, muita dor, e vão sentir muita dor ainda pelos próximos meses. A nossa oração é que Deus console, traga conforto. Então, um outro simbolismo que eu anotei aqui é a esperança. Nós temos esperança. Aquela esperança em dias melhores. Sim. Né? Que a situação que você está é uma fase, e fase é passageira, seja ela boa ou ruim. Tudo isso engloba, né? Tudo, todas essas coisas. Jesus veio para nos dar essa boa notícia, a esperança para todos nós. A nossa vida não se limita apenas a esta terra. Então, a gente vive o aqui e agora, e tem canções, poemas dizendo para a gente viver o aqui e agora, mas é interessante notar que o nascimento de Jesus revela o plano eterno de Deus, no sentido de nos dizer, olha, vocês podem ter esperança. Embora as coisas estejam difíceis aqui agora, haverá um dia em que eu estarei com vocês de novo. Especialmente, João capítulo 14, Jesus vai dizer que vai para o Pai, mas ele vai preparar lugar, vai preparar moradas, e ele vai voltar. E quando ele voltar, nos levará para junto dele, para a morada celestial. Então nós temos essa esperança. Esperança na vida por vir, nós temos essa. Mas também, eu sempre digo aos irmãos, né? Olha, nós temos esperança nessa terra. Né? O Senhor nos deu força. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, junto a Deus, até com gemidos inexprimíveis. Então a ideia é que nós podemos contar com a companhia do Espírito Santo, com a companhia do Senhor. Aqui no Ceará, a gente costuma muito se despedir um do outro com vá com Deus. Especialmente os mais velhos, né? Isso. Vá com Deus, meu filho. E nós temos essa esperança que o Senhor nos dá na sua palavra de que o Senhor de fato está conosco. Pronto. Sim. Eita, vai demorar. Pode falar. Pode continuar. Eu ia fazer uma pergunta, mas certo. Continue. É porque eu vou passar para os símbolos. Aquilo que eu digo símbolo, eu vou chamar de símbolo periférico, no sentido de ornamento. Seriam os ornamentos. Sim. Por quê? Ivan, na denominação batista, e eu digo agora, não só os batistas regulares, mas aqueles que fazem parte de batistas da Convenção Brasileira, batistas bíblicos e outros batistas. Hoje em dia, infelizmente, tem várias ramificações de batistas, assim como assembleianos, presbiterianos, infelizmente. Né? Eu gostaria que fôssemos um só. Mas tem essas ramificações, né? Há aqueles, Ivan, que dizem que a árvore de Natal é do diabo. Tu acredita num negócio desse? Tem uns que falam isso. Tu acredita num negócio desse? Tem alguns que acreditam que nós não devemos ter pisca-pisca em casa. Nossa. E eu estou produzindo alguns vídeos lá no meu Instagram. Se você está nos assistindo, siga o Pastor Marcelo lá no Instagram. @PR Marcelo Correia. Pronto, muito bem. @PR de pastor e Marcelo Correia. Certo. E o meu cenário é minha árvore de Natal montada aqui nas minhas costas, né? E algumas pessoas já me perguntaram, e essa árvore de Natal e esses enfeites? O que é que tem a ver com o nascimento de Jesus? Tudo a ver. Por que não? Né? Se você me perguntar o que tem a ver um jumento com o nascimento de Jesus? Ora, tudo a ver. O que tem um bode com o nascimento de Jesus? Tudo a ver. Onde foi que Jesus nasceu? Foi num lugar onde se guardavam animais. Cuidavam de animais. Exatamente. E talvez esses animais andavam por ali, né? E por que a gente não enfeita a nossa casa com a imagem de jumento, de bode? É porque são elementos rústicos. E nessa época, a gente prefere elementos mais sofisticados, né? Exatamente. Como bolinha, como alguns enfeites e assim por diante. Então, geralmente, esses símbolos, que a gente chama de símbolos natalinos, esses símbolos visuais que nos remetem ao Natal, eles são muito demonizados. Não só nos batistas, viu? Em muitos lugares. Há livros escritos sobre isso. E aí eu vou falar rapidamente sobre pelo menos 2 símbolos que eu gosto muito. Árvore de Natal e guirlanda. Geralmente as árvores... Eu não vou me deter aqui de onde vem a árvore de Natal e tal, e tal, e tal.
Mas tem uma história por trás de por que nós usamos árvore de Natal. E aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, talvez, eu não sei se você tem a prática de colocar uma árvore de Natal na sua casa e enfeitar a sua árvore de Natal com bolinhas coloridas, né, com laços, até pequenas imagens de anjos, estrela, a guirlanda. A guirlanda é aquele circular, aquele enfeite circular, sim, que geralmente a gente coloca na porta. Eu não consegui identificar, Ivan, por que é que a gente coloca na porta. Qual é a simbologia, o que tem por trás da ideia de colocar na porta, né? Geralmente eu chego nos lugares, tá pendurado na porta, pelo lado de fora, né? Para quem chega, vê a guirlanda. Esses dois símbolos, que eu vou chamar de símbolo agora, a árvore de Natal e a guirlanda, eles têm significados bem interessantes. Por exemplo, geralmente nós utilizamos o pinheiro. Sim. As casas na Inglaterra, as casas americanas, geralmente eles escolhem o pinheiro. Por que o pinheiro? Sim. Porque o pinheiro, geralmente, ele está verde e vivo no verão, no tempo seco. Você vai nas florestas. Eu nunca fui, é um sonho. Nos também Estados queria. Unidos, né? Passear naquelas florestas, né? Vamos começar a juntar dinheiro. Vamos começar a juntar dinheiro para poder fazer uma viagem dessa. Ivan, curiosidade aqui, vamos. Sim. Ivan, cadê a sua esposa, Ivan? Eu sou solteiro. Então tu ainda pode juntar dinheiro, ainda Ivan. Não sou casado. Então tu ainda pode juntar dinheiro. Depois que a gente tem 3 filhos, acabou, Ivan. Aí é só menino, é só cuidar do menino. Verdade. Mas, voltando aqui, a gente vai brincando e perdendo tempo, né? Mas nessas regiões, o pinheiro, ele é mais querido para fazer parte do ornamento de Natal. Exato. Por quê? Ele está sempre verde no verão, ele está sempre verde no inverno. Qual o significado que geralmente eu gosto de atribuir, eu tenho visto outras pessoas atribuírem a esse fato? É que o Senhor nosso Deus, ele é eterno. Jesus é eterno. Sim. A verão, ele está conosco. A inverno, ele está conosco. Amém. Verão, verão para a gente simboliza tempos difíceis. Queimada, né? Aqui a gente tem muitas queimadas. Eu vivi algum tempo, os 2 últimos anos no Pará, e alguns lugares nas florestas por ali vizinho da cidade de Castanhal começavam a pegar fogo quase que do nada. Algumas vezes era realmente o fator verão, né? O calor intenso. Às vezes eram pessoas que jogavam bituca de cigarro, ou mesmo ali para limpar o terreno, acabavam indo para... Mas verão tem esse simbolismo, circunstâncias difíceis, momentos difíceis da vida, e o Senhor está presente. Inverno, frio intenso, e aquele momento mais aconchegante. Então, da mesma forma, o Senhor está presente. Então, eu quero hoje dar esse ressignificado para a árvore de Natal. Não, é do demônio, é do... Não. Traga de volta vamos ressignificar a árvore de Natal, né? Dando a ele esse simbolismo, né? E a guirlanda, da mesma forma, é circular e cheia de enfeites. Algumas pessoas... Eu gosto muito de colocar um sininho. Eu gosto de colocar a guirlanda, um laço e um sino. Pronto. Para mim é suficiente. Mas alguns colocam frutas e tal, né? E tudo bem, cada um escolhe como colocar a sua guirlanda, né? E eu dou outro ressignificado. O Senhor está presente e sempre suprindo todas as nossas necessidades. Então agora no Natal, lembre-se disso. Lembre-se da presença constante do Senhor, suprindo cada uma das nossas necessidades. Então eu vejo o simbolismo dessas duas formas. Tem esse simbolismo mais espiritual, mas tem esse simbolismo de ornamento. E aí nós temos os diversos símbolos natalinos, que todos eles remetem ao texto bíblico. Mateus capítulo 1, falando do nascimento de Jesus, e Lucas capítulo 2, falando do nascimento de Jesus, eles vão colocar anjos. Então, os anjos podem ser um símbolo natalino. A manjedoura, eu agora não me lembro, Ivan, quem foi, mas eu li que foi a pedido de João Paulo
primeiro, foi feito o primeiro presépio. A ideia de presépio, a gente tem o presépio ali, o menino Jesus na manjedoura, Maria de um lado, José do outro, os 3 magos, né? Sim. Os 3 sábios. A melhor expressão para a palavra mago é sábio. Porque não se tem a identidade clara daqueles 3 homens que foram entregar os presentes. Então, alguns vão chamar de magos e vão dar os nomes para eles. Baltazar, Melquior e Gaspar, se eu não estou enganado, o nome dos 3 reis magos. Esses 3 nomes, eles não aparecem no relato bíblico. É um mistério de quem eram aqueles 3 homens, mas aquele presépio, ele simboliza o Natal e tantos outros símbolos que a gente tem no Natal. Exatamente. Muito bem. E aí, tendo a história que a gente acredita que Cristo nasceu numa simplicidade, o que isso simboliza? O que isso nos ensina, melhor dizendo? Isso. Isaías, capítulo 9, é a profecia do nascimento do Messias. Quem é o Messias? O Messias é o Salvador prometido da humanidade. Mateus, ele vai dar 3 nomes ao Senhor Jesus Cristo, quando os anjos estão anunciando o nascimento de Jesus. Ele vai chamar Jesus de rei, vai chamar Jesus de sacerdote e vai chamar Jesus de Emanuel. São 3 nomes proféticos. Jesus, em hebraico, significa o Senhor salvará, ou o Senhor é salvador. E imaginar que o Deus criador dos céus e da terra nasceria na terra, numa estrebaria, num lugar onde se cria animais. Sim. Deve nos lembrar algumas verdades importantes. E uma delas é essa simplicidade. O fato de Jesus ter nascido naquele lugar, naquele ambiente, deve nos lembrar de que Jesus ele está acessível a todos. Como assim, pastor? Veja que Jesus, ele, como eu comecei a falar no início, o Messias era esperado. Não como hoje nós sabemos, o Cristo, o Salvador da humanidade. Mas o Messias era esperado pelos judeus como aquele rei substituto de Davi. Em Mateus capítulo 1, Mateus vai fazer a genealogia de Jesus Cristo. Naquela genealogia ele diz que Jesus é descendente de Davi. Davi foi um grande rei. Davi foi um rei que amava o seu povo. Embora cometeu seus delitos, teve seus pecados, nós vemos que Deus o perdoou e lhe permitiu dar continuidade ao seu reinado. Depois veio Salomão, filho de Davi, também com diversos problemas, mas com características agradáveis a Deus. Jesus, então o povo esperava, segundo o relato de Mateus, segundo a profecia de Isaías e dos outros profetas, aquele que viria reinar como Davi e como Salomão. Então essa era a expectativa deles. Um rei nasce aonde? Um rei nasce em palácios. Exato, Uma pessoa de posses não nasceria onde Cristo nasceu. Onde Cristo nasceu. É verdade. Por exemplo, a minha mãe conta que eu nasci em casa. Naquela época, eu não sou tão velho assim, mas naquela época não haviam maternidades como nos dias de hoje, né? E minha mãe disse que ao completarem-se os dias de eu nascer, ela foi fazer uma das necessidades fisiológicas e lá sentiu dores e eu nasci num corredor da nossa casa, da casa da minha avó. Mas um rei, um príncipe, tinha todo um preparo. Jesus não. Houve sim todo um preparo. Houve o anúncio do nascimento de Jesus, houve uma preparação para que o Messias pudesse ser revelado, mas o lugar onde Jesus foi, onde Maria teve Jesus, que é um lugar de simplicidade. E aí essa simplicidade nos remete à necessidade de olharmos para nós, Ivan.
Eu não sei se você tem percebido, mas nós temos vivido numa sociedade orgulhosa. Parece que tudo que conquistamos aqui nós vamos levar para outra vida. E o nosso Senhor, ele nasceu para nos fazer pensar exatamente nesse ponto. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Nós cremos na doutrina da encarnação. Nós cremos que Deus, Jesus, é 100% homem e 100% Deus. Nós cremos que quando Deus se revelou à humanidade, Deus se revelou na forma humana. Jesus sentiu dores, Jesus sentiu as necessidades que todos nós sentimos, e a palavra de Deus diz que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Hoje, infelizmente, nós temos aí visto pessoas que têm se orgulhado tanto de suas posses e daquilo que têm esquecido da simplicidade, têm se orgulhado tanto daquilo que é e têm se esquecido da simplicidade. E no Natal, é importante lembrarmos de vivermos essa simplicidade de Jesus, né? Eu já estou vendo a minha família, os meus familiares, se programando para o Natal. E é tanta comida, é tanta coisa, é tanto enfeite. E devemos nos lembrar de comemorarmos, sim, com muita festa, deve ser comemorado com muita festa, mas nos lembrarmos da simplicidade. Um dos fatos sobre a simplicidade de Cristo, que ele mesmo vai dizer, ele vai dizer que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida pelos seus amigos, né? E hoje há essa necessidade de servirmos mais, de estarmos mais próximos das pessoas, mesmo aquelas que são de condição inferior à condição que a gente tem, que o Senhor tem nos dado, e devemos lembrar dessa verdade. O nosso Senhor, ele é simples, ele é humilde, e ele veio por nós, para nos dar o exemplo de sermos humildes e simples como ele, né? Exato. Nós comemoramos 25 de dezembro, hoje, o nascimento de Cristo. Ontem, 24, foi a véspera. Mas, de fato, o nosso Senhor Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Eita, olha, esse é um tema muito questionado. Porque, de fato, nós não temos na história, na geografia, na arqueologia, ninguém que crave o dia exato do nascimento de Jesus. Nem a Bíblia diz dia, nem mês, nem estação do ano. Porque, por exemplo, se a Bíblia tivesse nos dizendo no mês de abril, como Isaías, capítulo 6, Isaías ele vai dizer no ano do rei Uzias, no mês tal, era abril. Quando aquela profecia foi dada, era abril. A profecia do chamado de Isaías, não tem nada a ver, eu estou fazendo aqui, tentando fazer aqui uma relação de como a Bíblia usa datas. Não tem nada a ver com o nascimento. A profecia de Isaías não tem nada a ver com o nascimento. Tem a ver com o chamado de Isaías. Mas lá é bem claro. Ele deu o nome do rei, que reinava naquela época. Ele deu o ano, ele deu o mês. Ele deu uma época. Então, os estudiosos, os historiadores dizem, foi exatamente aqui, nesse ano, nesse mês, que Isaías foi chamado. Com Jesus Cristo, a gente tem apenas um nome de um rei. Era o rei Herodes. Mas tem a questão da contagem. Dionísio, se eu não estou enganado, a gente vai dizendo nomes e a mente vai falhando. Me perdoe, eu não lembro agora o nome de quem foi que fez a datação do calendário, do calendário judaico, né? Sim. Mas a datação, ela não foi feita corretamente. Então, provavelmente, Jesus Cristo, Herodes estava reinando nos 2 últimos anos do reinado do rei Herodes. Se eu não estou enganado, Ivan, agora me falhou a mente, viu? Mas, se eu não estou enganado, os 2 últimos anos do reinado de Herodes foi quando Jesus nasceu. Então,
Por que isso? Porque Herodes mandou matar todos os recém-nascidos daquela época, naquele período. Depois ele morre. Então, nós não temos claramente nas escrituras uma data, uma época. A gente tem muita conjectura, muita coisa cultural, muita coisa religiosa. Alguns dizem que o Natal, como nós temos hoje, é uma substituição de algumas festas pagãs, de algumas festas até demoníacas, por assim dizer, né? E alguns dizem, olha, na verdade, a data do dia 25 é mais uma tentativa de cristianizar alguns eventos assim, como a comemoração ao Deus Sol, a comemoração ao Deus tal e assim por diante. Então, a gente não tem. A gente tem alguns cálculos. Como assim, pastor? Tem alguns autores. Eu estava com o nome bem aqui na cabeça. Mas é um professor da Faculdade Batista do Paraná. Ele tem um livro sobre essa datação, sobre essa questão de datação. E ele vai colocar a datação como sendo ali entre abril e agosto, pelas condições climáticas, justamente por essa questão do reinado de Herodes e assim por diante. Nós temos aí uma questão econômica, comercial, é uma data comercial, se transformou numa data comercial. Sim, é. Você vê que vai chegando ali outubro, acabou o Dia das Crianças, o comércio ele já vai se enfeitando, os brinquedos já vão saindo das primeiras filas para entrar os ornamentos natalinos. É. E todos os comércios são assim. Então tem uma questão comercial, porque essa data, tem uma questão cultural. Como assim, pastor? Alguns colocam como sendo o fechamento de um ciclo, né? E aí tem uma ligação de algumas culturas antigas e tal, e foi se mudando essas questões até chegar naquilo que nós conhecemos como Natal hoje. Então, primeira coisa, não é possível cravar o nascimento de Jesus nem no mês de dezembro. Mas as condições climáticas e tal, tem um autor que ele diz que aquela época em que os anjos apareceram aos pastores, talvez era uma época ali entre finalzinho de outono para início de... Era um clima mais ameno, não era um clima tão quente, não era um clima tão frio, porque os pastores estavam no campo, eles estavam cuidando das ovelhas, eles não estavam protegidos, era noite, né? Uma estrela passou, então tinham alguns fatores que eles dizem, olha, esses fatores aqui nos levam a entender que era nessa época aqui. Hoje, por conta da cultura americana, né, os Estados Unidos, especialmente as cidades, os estados que nevam, a gente assimila muito essa questão da neve, o frio. Na nossa região também é mais frio, mês de dezembro, mas não há nenhuma indicação nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, na Bíblia, sobre a data. Não há nenhuma indicação histórica sobre a data. E alguns chegam a dizer, por que comemorar o nascimento de Jesus em dezembro? Olha, todo mundo cristão está comemorando o Natal em dezembro. Então, eu tenho dito para a nossa igreja, especialmente para irmãos que eu conheço, vamos aproveitar a época, né, e falar sobre Jesus. Vamos aproveitar a época e falar do nascimento do Filho de Deus. Vamos aproveitar a época e falar sobre a mensagem que o Senhor quer trazer para a humanidade com o nascimento do seu Filho. Então, por isso eu acho importante comemorar no dia 25 de dezembro. Tem uma série, eu fiz várias anotações de uma série de porquês o Natal se comemora no dia 25 de dezembro. Por exemplo, eu vou ler uma aqui. Sim. Uma das primeiras pistas de por que o Natal se comemora no dia 25 de dezembro é o censo de César Augusto, que está lá em Lucas capítulo 2. Então, Jesus nasce no mesmo contexto em que há esse censo. José e Maria vão para Belém, por isso que Belém está cheio, por causa desse censo, mas não se sabe exatamente quando foi que esse censo
ou quanto tempo durou esse censo. Um outro ponto de porquê. Então, esse censo pode ter começado ali em março. Então, esse censo começou em março. E aí não se sabe exatamente por quantos meses durou um censo. Hoje em dia, o censo do IBGE vem na minha porta, o cabo vem com um tabletzinho, né, o celularzinho, pega meus dados e vai embora. Amanhã o censo está publicado na internet. Naquela época, quanto tempo durou esse censo? Então, alguns sugerem que esse censo começou em janeiro. José e Maria, por força das circunstâncias, eles tinham que ir para a cidade natal para fazer esse alistamento. Então, de março a dezembro, completou-se o período natalino, né, o nascimento de Jesus. Outro ponto é que alguns estudiosos têm falado do nascimento do filho de Isabel. Lembra que Maria foi visitar Isabel? Sim, sim. E alguns têm feito datações a respeito do período em que elas se encontraram até o período do nascimento dos parentes, né? E aí alguns têm feito essa leitura e têm dito, olha, dá exatamente aqui nesse período. E a maioria dos estudiosos tem dito que é um período entre agosto e dezembro. Não se sabe exatamente. Outro elemento que o pessoal usa de pista é que os pastores estavam no campo. Essa época em que os pastores aparecem no campo é uma época mais amena, não tão fria, não tão quente. Por exemplo, seria muito difícil para Maria e sua família estarem num lugar tão aberto. Hoje em dia a gente guarda cavalo como guarda tesouro, né? Hoje em dia os lugares, criadores de gado para leite, pelo menos, eles são muito bem tratados do que qualquer animal doméstico que a gente tem, né? Naquela época era ao relento, era um lugar completamente exposto, né? E como é que uma criança e uma mulher que acabou de dar à luz sobreviveria a um frio intenso, né? Então, tem todas essas questões aí que são levantadas a respeito da data do nascimento de Jesus. Eu acho que importante não é provar a data. Olha, foi exatamente aqui. Mas é desfrutar do momento. É desfrutar da verdade de que Jesus nasceu, o Salvador, o Filho de Deus nasceu. E saber por que a gente está celebrando, que é o nascimento dele. É o Natal, nascimento de Jesus. Natalício de Jesus. Mas aí, nesse também, infelizmente, algumas pessoas estão perdendo o sentido do Natal. E aí surgiu também a figura do Papai Noel, né? O Velho Noel, que faz entrega de presentes. E isso tornou-se até algo cultural. Então, eu queria que o senhor também comentasse isso pra gente, né? Por que as pessoas perderam o sentido do Natal, que de fato é o nascimento de Cristo? Historicamente, houve um homem chamado Nicolau. É interessante que eu tenho falado muito sobre Natal na nossa igreja, com alguns amigos, e alguns têm me mandado coisas para eu assistir, para eu ver. E eu me lembro, Ivan, que alguns anos atrás o Papai Noel era alguém completamente demonizado no meio em que eu vivia, no meio evangélico em que eu vivia. E a figura da pessoa que originou essa imagem de um velhinho de barba, de gorro, vestido de vermelho, com alguns adornos brancos e pretos. Já me disseram que ele era verde. Ele foi verde. Pois é. E alguns têm dito que não, ele não usava nenhum tipo de adorno. Né? Era uma pessoa qualquer, muito bondosa, muito caridosa, e se tornou emblemático, né? Dentro desse período. Que, por exemplo, a gente vai... quando a gente pensa em pessoas assim, a gente vai lembrar de vários santos da Igreja Católica. Por exemplo, qual o mês de Cosme e Damião? Tu lembra? É outubro. Isso. É em outubro, né? Outubro. E veja, são pessoas lembradas até os dias de hoje porque davam bombons, né? Ou auxílio a pessoas carentes, né? Da mesma forma, esse personagem, que ninguém consegue cravar exatamente quem era esse homem, né? Mas tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que é história criada, né?
E aí, ao longo dos anos, o Papai Noel foi tomando essa caricatura, né? De um bom velhinho, de uma pessoa com trajes dessas cores, né? E aí, essa figura do Papai Noel tem se tornado uma figura central no Natal. Tem roubado a cena. Na verdade, o que tem acontecido é que Papai Noel, presentes, e até aquilo que nós acabamos de falar, os símbolos natalinos, os enfeites natalinos têm roubado a centralidade do Natal. E eu anotei algumas razões porque as pessoas têm perdido o real sentido do Natal. Primeiro, a comercialização. Você pergunta numa escola de até o 5º ano, por exemplo, o que significa o Natal, elas vão falar de presentes. Elas vão dizer que o Natal, para elas, é o tempo de ganhar presentes. Então, infelizmente, a comercialização, o comércio, esse é um momento comercial muito bom. Todo comerciante que você vai perguntar, ele diz, olha, o Natal é uma das épocas muito boas para o comércio. O sincretismo cultural. Símbolos de outras culturas invadiram a cultura do Natal. O próprio Nicolau, hoje o que nós conhecemos como Papai Noel, é alguém que roubou a cena. Então, vai apagando aí os sinais do verdadeiro sentido do Natal. Pressão social. Até, me perdoe interromper o seu raciocínio, mas eu, quando criança, fui ensinado a esperar o Velho Noel, porque à noite ele vem entregar o seu presente. Aí na minha casa não tinha lareira, como é que ele entra? Como é que ele vai entrar? Como é que ele vai deixar meu presente? Mas, enfim, é ensinado às crianças, né, infelizmente, dessa forma, mas a gente tem que educar elas, o Natal é o nascimento de Cristo. Não diga isso, não diga isso perto de alguns pais, Ivan. Não diga isso que você vai apanhar, né? Na igreja, por exemplo, e você veja que na igreja evangélica, às vezes você tem que falar com muito cuidado com algumas crianças. Porque, infelizmente, os pais estão ensinando às crianças que no Natal o Papai Noel vai dar o presente. Porque tem medo da criança ficar traumatizada, levar algum trauma para o futuro. Ivan, eu não recebia presente no Natal do Papai Noel, né? Meu pai dizia, o presente que eu que vou lhe dar e vai ser uma calça, uma camisa e um sapato. Às vezes eu nem escolhia. É esse aqui. E acabou, meu amigo. Eu só podia vestir, ver se o tamanho cabia. E pronto. E às vezes a gente dava aquela enrolada, né? Não coube, não. Eu não gostava da cor, eu não gostava da camisa, né? Da calça. Então, eu trocava. Mas nós pais, temos que educar com sabedoria os nossos filhos. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito mais marcante. Há uma agenda. Há uma agenda. E não é uma agenda política. Alguém pode assistir e dizer, já vai falar de política. Não é uma agenda política. É uma agenda, Ivan, demoníaca, eu diria. Para tirar o cristianismo do centro. Para tirar a religião do centro. Vamos colocar assim. Nas escolas, não se pode mais orar, não se pode mais ler a Bíblia, não se pode mais falar sobre Deus, né? Para onde você volta o seu olhar, há uma espécie de agenda não consciente, no sentido de há um líder mundial que ele está com essa agenda aqui. O diabo e seus anjos usam pessoas. A palavra de Deus vai dizer isso, né? Que o diabo e seus anjos, seus demônios, eles usam pessoas. Mas há uma agenda demoníaca para tirar Jesus do centro, para tirar Deus do centro. O Senhor Jesus vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E essa é a agenda que nós temos vivido hoje. Em qualquer ambiente mais secular,
Falar de Jesus é mesmo que você falar de um qualquer, né? Em alguns centros, em universidades, em centros mais sofisticados, vamos dizer assim, e até em alguns ambientes mais ignorantes, vamos dizer assim. Falar de Jesus, afirmar que o Natal significa o nascimento de Jesus, é mesmo que você está ali falando uma coisa anormal, né? Há alguns anos atrás eu tive a experiência de ser convidado para um evento numa empresa em São Luís do Maranhão, quando eu morei no São Luís, e sentado na mesa com um grupo de pessoas, quando eu comecei a falar sobre Cristo, elas nem tinham na mente delas a ideia de quem era o Cristo, né? Elas viviam num mundo tão secularizado. Então, infelizmente, perdeu-se o sentido do Natal por causa disso, porque nós estamos colocando outras coisas no lugar do Senhor Jesus Cristo. Como eu volto a afirmar, há uma agenda diabólica para fazer com que a gente deixe a religião. Por exemplo, perguntar aqui às pessoas que estão nos ouvindo. Este mês, quantas vezes você foi à igreja? Seja evangélico, seja católico. Por exemplo, os evangélicos geralmente têm uma agenda semanal de 2 a 3 encontros na semana. Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Às vezes um evento de homens, um evento de mulheres ou um evento de jovens. Eu não conheço a agenda do católico, mas eu percebo que tem uma agenda também. Sim, tem. Algumas vezes na semana, no domingo em especial, né? Sim. Mas veja só o que acontece. Pergunte às pessoas quantas vezes nesse mês você foi à igreja. Agora pergunte, quantas vezes esse mês você foi a eventos sociais? Ao barzinho da esquina, a um aniversário. Então veja que há uma agenda diabólica para nos tirar do reino de Deus e nos levar para o reino que a Bíblia vai dizer que é o reino das trevas. Há uma agenda. E essa agenda é uma agenda diabólica. Então tudo que a gente vê hoje que tira Deus do centro, que tira Jesus do centro, a gente deve ter o cuidado necessário. Então, hoje se perdeu muito sentido do Natal por causa disso. Né? As famílias, por exemplo, as famílias quando se reúnem para confraternização, poucas oram. Né? Ou fazem aquela oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6. Né? Poucas lembram de agradecer ao Senhor. E nesse Natal fica aqui o desafio, para você que está assistindo agora, comemorou o Natal, ou está comemorando, ou ainda é época de reflexão, lembrar de agradecer ao Senhor, né? Ali no seu cantinho, na sua igreja, na sua denominação, seja você católico ou evangélico de alguma denominação. Lembre-se disso, lembre-se de agradecer a Jesus porque ele nasceu entre nós. Essa época é a época do nascimento, da comemoração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Época da esperança, como bem o senhor falou, e também época solidária. Isso. Então, como as igrejas podem ajudar a resgatar esse espírito solidário do Natal? Eu estava até conversando com alguns colegas pastores sobre isso. Essa é a época em que 90% das igrejas evangélicas têm um coral. Uma cantata. Sim. Música. Como é que as igrejas evangélicas geralmente fazem? E aqui é uma recomendação para todos os evangélicos que estão nos ouvindo. Aproveita essa oportunidade. É como eu disse no início, vamos ressignificar essa época. Tem alguns ramos que demonizam o Natal e toda essa comemoração, as luzes, os enfeites, mas é possível olhar, por exemplo, para o enfeite vermelho, que está lá na árvore de Natal. E quando receber visitas na sua casa, você lembrar para as pessoas, olha, esse enfeite vermelho, ele simboliza o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Olha, esse enfeite verde, o verde na nossa cultura geralmente simboliza o quê? Esperança. Esperança. A esperança que nós temos em Cristo, de um novo ano, de um novo tempo, de dias melhores,
da vida eterna e assim por diante. Então, nós cristãos devemos enfatizar a fé no cumprimento das promessas de Deus. Muito bem. Isaías capítulo 9, a profecia, um menino iria nascer para ser o salvador da humanidade, não apenas um rei terreno, mas o salvador da humanidade. Ele está acima de todos os reinos. E nós precisamos reafirmar isso. Nós precisamos reafirmar nossa crença de que as promessas de Deus se cumprem. Todas as promessas de Deus reveladas a nós nas Escrituras, elas se cumprem. Se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. Haverá um dia que o Senhor Jesus vai voltar e vai redimir esta terra, vai nos levar para junto de si. Devemos comemorar com alegria, com entusiasmo. Esse é um momento de comemoração. Reflexões bíblicas. Quando você tiver oportunidade de fazer uma reflexão em família, faça, né? Nós vamos comemorar esse Natal não apenas comendo, bebendo, ganhando presentes, dando presentes, mas com reflexões. De onde veio o presente? Quem nos deu forças para ganhar o presente, né? E os cristãos devem comemorar com muita fé. Fé no Salvador Jesus Cristo. Fé naquele que de fato é o Salvador da humanidade. Devemos comemorar com expressões de amor. Poxa, esse é um momento em que, particularmente, Ivan, o meu coração fica mais sensível. Eu fico mais sensível, Então, aproveitar esse momento em que as pessoas estão sensíveis. Peça perdão por algo que aconteceu ao longo do ano entre você e alguém. Reate o relacionamento familiar. Eu tenho visto muito meme. Olha, aproveite o Natal desse ano para ter confraternização entre família, porque ano que vem é eleição, né? E aí eu fico pensando, como pode, né? As pessoas vão se dividir por causa de partidos políticos, ideologias políticas, né? Então, aproveite para firmar um compromisso com a sua família, com os seus amigos esse Natal, de viver em união, independentemente de posição partidária. Eu sou muito criticado. Alguns dizem para mim que eu sou em cima do muro. Porque quando eu morei no Maranhão, havia um governador, ele hoje é ministro, não vou dizer o nome, mas todo mundo vai saber. Havia um governador... Já me veio aqui à mente o nome dele. Já? Ó, tá vendo? Rapidamente. E eu elogiei muito. E elogio muito ainda o governo dessa autoridade, né? Foi um bom governo. E aquilo que é bom você precisa elogiar, né? Como elogiei e elogio o prefeito daquela mesma época, que eram de partidos meio que opostos. Hoje em dia, esse não é o momento da gente falar de política, né? Mas hoje em dia as alianças precisam ser feitas, infelizmente. Aqui no estado do Ceará a gente tem visto já a movimentação aí de alguns partidos candidatos para se formarem alianças, né, para concorrerem aos cargos políticos. Mas o que eu quero afirmar aqui é: expresse o seu amor pelo seu familiar, expresse o seu carinho, expresse o quanto você ama os seus familiares, aproveite essa oportunidade. E que seja algo verdadeiro também, né? Seja algo verdadeiro. Não somente hoje, que é dia 25, e amanhã 26, pronto, esqueça o que eu falei ontem para ti. Não, que seja que você deva levar além do Natal, do dia do Natal, que é hoje. Pro 2026, por exemplo, 2027, pelos próximos anos. Isso, porque na Bíblia, Ivan, a Bíblia diz que arrependimento é um voltar-se para Deus. Então você está indo aqui no erro, de repente você percebeu o seu erro, e a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que nos faz enxergar o erro. O diabo, ele cega o entendimento e a gente acaba indo no erro porque o diabo cegou o entendimento. Mas a palavra de Deus diz que quando você se arrepende e pede perdão, você está voltando e começando um novo ciclo. Então, que esse novo ciclo ele seja mais duradouro, ou ele que seja para sempre. Esse novo ciclo de relacionamento, esse novo ciclo de boa amizade, de confraternização. E não seja apenas no Natal, né? Não seja apenas nessa época.
É importante, é importante que vivamos todo o tempo sem guerra. Sim. Pelo amor de Deus, a gente já tem guerra demais, já tem discussão demais, né? A gente já tem desavença demais, por qualquer motivo as pessoas estão com desavenças. Então esse é o momento oportuno para rever alguns conceitos, Ivan, rever alguns pensamentos, né, que foram colocados ao longo do ano, e manter a confraternização, manter a amizade e o amor para o resto do ano inteiro, né? Com certeza. Muito bem, então o pastor Marcelo Corrêa, da Primeira Igreja Batista Regular aqui de Várzea Alegre, trazendo reflexões muito importantes para esse dia 25 de dezembro, a qual celebramos o Natal. Eu vou dar uma passadinha aqui nos patrocinadores, pastor, e agradeço demais a você que está na audiência, você que está chegando agora ou você que já estava acompanhando a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? O joinha que é muito importante também nesse episódio, que vai impulsionar cada vez mais ele. Então, começando aqui, Miguel, agradecendo a doutora Fernanda Costa. Então, nossa cidade conta com os trabalhos da médica pediatra doutora Fernanda Costa, uma pediatra com residência pela Universidade Federal do Cariri e pós-graduada em UTI pediátrica neonatal. Olha só, atendimento todas as quintas-feiras, na Isicore, contato 9639-5403. Polifardamentos e Mochilas é uma empresa de vestuário, confecção em geral, bolsas, bonés, ternos esportivos e fardamento profissional e muito mais para você. Pessoal, é desde 1989. Siga nas redes sociais, @poli_fardamentos e saiba tudo. Clinivida, cuidando bem de você, da sua saúde. Atendimento especializado, mais de 10 especialidades, exames laboratoriais. WhatsApp 21320052, fica na José Fiuza Lima 151 no centro. Siga nas redes, @Clinivida_Várzea_Alegre. Opium, viver sem limites, moda masculina e feminina, muitas promoções e novidades, aberta de segunda a sábado, das 7 da manhã às 17 horas, na rua José Corrêa, sobre 146 no centro. Siga nas redes sociais, @loja_Opium e saiba tudo. Contato 98837-7502. Bruno Soares também está com a gente. Então você que precisar de um design que transforma sua marca em referência, tem o Bruno Soares, um especialista em social media. Resultados que falam por si, empresas e empreendedores confiam no talento de Bruno Soares. Telefone 99239-4937. CEDC Unicesumar também é nossa parceira, gente. Centro de Educação de Ana Colaça, graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. Conceito máximo pelo MEC, transformando vidas através da educação. Rua Duval Soares, 150 no centro, em frente à Lagoa de São Raimundo Nonato. Tem polos também em São Miguel, no Rio Grande do Norte, e também no Iguatu. Legal? @cedc.unicesumar e saiba tudo. Deixa eu registrar também Isicore, Instituto de Saúde Integrada, Medicina e Saúde, atendimento clínico multidisciplinar, tomografia computadorizada e exames laboratoriais. Porque cuidar de coração é a nossa especialidade. Várzea Alegre, @isicore.instituto, @isicore.instituto para você ficar por dentro. Wellness Academia, transforme seu corpo, fortaleça sua mente. Avaliação física, jiu-jitsu e judô. Agende já sua aula experimental, Avenida Vicente Alves Costa, 779, lá no bairro Patos. Wellness Academia, _ para você seguir, @Wellness Academia, _ Shopping Digital, tudo em acessórios para seu celular e assistência técnica. Adquire também seu celular novo com a gente. Rua Doutor Leandro, no centro. Delivery 99712-7637. Leaderlink, então você que precisar de um bom sinal de internet, com a Leaderlink. Pacotes acessíveis e qualidade para você. Várzea Alegre, em Grangeiro e também Palmirim. Deixa eu registrar também a Salgateria Paulistana. Então você que pensou em salgados deliciosos, apresento a Salgateria Paulistana. Você também vai encontrar sucos com aquele preço muito especial. A Paulistana fica na rua Antônio Afonso Diniz, 34 no centro. Mais clima ar-condicionado, automotivos e residenciais, recarga de gás, manutenção preventiva, técnico profissional e higienização com ozônio.
Na tela tem o telefone 9810-6397. E para a gente fechar aqui, registrar o Edivan Soares Cabeleireiro, Rua Figueiredo Corrêa 25 no centro, gente. Ele é um especialista em cortes artísticos, design de sobrancelhas e penteados casuais. Acesse o Instagram, @divancabelos, e marque seu atendimento. O link está na bio. Legal? Muito bem, então esses são os parceiros aqui. A gente agradece demais a todos eles que estiveram com a gente agora em 2025. Esperamos que permaneçam com a gente em 2026. Você que tem o seu negócio, quer divulgar com a gente também, fazer parte da nossa família, é só entrar em contato aí, ó. WhatsApp 9268-5713. Legal? Esse é o nosso episódio especial de Natal. Hoje recebendo Pastor Marcelo, uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Então, que reflexão o senhor deixaria para quem vai celebrar o Natal este ano? Aliás, já trouxe várias, mas para a gente finalizar o nosso episódio, queria que o senhor deixasse mais uma. Uma das principais reflexões que eu deixo para nós é que o Natal não pode ser uma data fixa. Natal, para nós, não pode ser uma data apenas dia 25 de dezembro. O ano tem 365 dias, ou 366 dias a cada 4 anos. Isso. E muitas vezes nós deixamos para pensar em confraternização, em humildade, em amor, em perdão, apenas no Natal ou em algumas datas específicas do ano. E o meu desafio é que nós devemos pensar e praticar o Natal todos os dias. Nós não falamos sobre o que significa a palavra Natal. Natal é nascimento. E no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. E muitas vezes nós deixamos as confraternizações entre famílias, entre amigos, na empresa, apenas para o final de ano, apenas para dezembro. Eu lembro de comprar um presente para o Ivan apenas no dia 25 de dezembro, ou mesmo no aniversário dele. Então, o que eu queria dizer é que devemos comemorar o nascimento de Cristo em nossas vidas todos os dias. Jesus veio para ser o nosso Salvador. Em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo não será julgado. Todo aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 e 17. Então veja, Deus enviou o seu Filho Jesus para me salvar, por amor a mim, pecador, por amor a nós, a você que está assistindo, mesmo sem merecer. Alguns até se acham merecedores, mas Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Deus enviou Jesus, o seu Filho, nascido de Maria, para nos salvar porque nós não tínhamos condição de sermos salvos por nós mesmos. Por mais que eu seja uma pessoa boa e caridosa, o próprio Deus que disse que enviou Jesus para me salvar, disse que eu não tenho condição de me salvar por mim mesmo. As minhas ações, os meus bons atos não me salvam. Salvação só por meio de Jesus Cristo. Então a reflexão que eu deixo é: os próximos dias e anos da sua vida, permita que Jesus nasça em seu coração. E como é que eu permito que Jesus nasça em meu coração? Romanos 10, 9 e 10 diz: se confessarmos a Jesus com a boca, quando eu digo eu creio em Jesus como meu Salvador, e eu confesso no meu coração, eu estou salvo. Então você precisa crer que Jesus é o Salvador, você precisa crer
que Deus enviou Jesus para nos salvar e você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Então, essa é uma mensagem que ela não pode ser uma mensagem apenas de evangélico. Ela é uma mensagem bíblica. Então, a reflexão que eu deixo é: faça, permita Jesus nascer em seu coração todos os dias do ano. Amém. Feliz Natal, pastor. Feliz Natal, Ivan. Feliz Natal para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela participação. Fico devendo mais conteúdo, fico devendo uma outra oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Amém. Esse final de ano ele seja um final de ano abençoado para todos. Eu não alcancei todas as minhas metas. Não se frustre por inteiro, né? É claro que você não pode se acomodar, mas que você se anime para iniciar um novo ano e este novo ano seja um ano ainda mais abençoado por Deus. Amém. É isso, pessoal. Esperamos que tenhamos... Eu particularmente gostei do episódio, foi um episódio excelente, né? Nos trouxe a aprendizagem, reflexões, espero que para você também. Então, Feliz Natal, que Deus abençoe e que de fato o sentido verdadeiro do Natal seja o nascimento de Cristo. A gente retorna no dia 8 de janeiro com episódios inéditos aqui no canal. Mas tem muitos que já foram produzidos, muitos há 2 anos, né, por aí. E você, é claro, é convidado a navegar, a participar, acompanhar a gente, a maratonar os episódios aqui no canal. Então, Feliz Natal para você, um feliz 2026 e a gente retorna no dia 8 de janeiro com a agenda que a gente vai anunciar também nas redes sociais. Legal? Feliz Natal para Miguel que está aqui na escuta, para você de casa. E é isso, gente. Até janeiro de 2026. Tchau.